Queridos irmãos e queridas irmãs, boa noite. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre possa envolver a todos nós, aquecendo os nossos corações nessa noite, né? Um bocadinho fria, mas que essa paz aqueça os nossos corações e permaneça conosco nesta noite abençoada e por toda a nossa caminhada evolutiva, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Diz Emmanuel, mentor de Chico Xavier, um deles, né? Que o que nós poderíamos fazer de melhor para a doutrina espírita seria a sua plena divulgação. E aí, quando a gente observa o tema de hoje, a gente fala, mas onde isso está na doutrina espírita? E aí a gente vai buscar lá na Gênese, o 5º livro que Kardec publicou do Pentateuco sobre a doutrina espírita. E na Gênese, no capítulo 18, nos diz assim: os tempos são chegados. Isso no finalzinho do século XIX. Nós já estamos no século XXI. O que os Espíritos quiseram dizer para Kardec e para todos nós? Que os tempos de transição planetária estavam a todo vapor. E que nós passaríamos por muitas provas. Na ciência, na saúde, nas nossas vidas sociais, em tudo o que envolve a humanidade. E a gente está vendo isso, não é? Quem é aqui que não vê todos os dias guerras, fome, não é? Flagelos, desastres da natureza, inundações, queimadas. É o que os Espíritos estavam falando. E eles nos disseram que a ciência viria a todo galope. Então, quando a gente faz essa pergunta, o uso exagerado de redes sociais afeta a felicidade dos jovens? O que vocês acham? Com certeza. E nós vamos ver isso durante o nosso tema aqui, né? O desenvolvimento do tema. E eu queria trazer o seguinte: quem de nós, buscando o passado bom, tá? Que passado a gente tem que buscar lá o que é bom. O que não é bom, deixa guardadinho lá, tá? Buscando um passado bom. Nós, pelo menos da geração da década de 60, 70, 80, acho que muitos de nós aqui, né? A grande maioria, brincamos na rua, não brincamos? Ah, como era bom brincar na rua. Brincou, Neuzinha? Neuzinha brincou. Todos nós, se puxarmos pela memória, pelo bom passado, era de correr, era de se esconder, era pular corda, muitos amigos, né? Eu tenho minha amizade até hoje da infância. Quem tem aí também? Você tem? Não é uma delícia? Né? Até hoje, aquela pessoa, aquela amizade de brincadeiras. Aí crescemos, fomos para os bailinhos, casamos, tivemos filhos, separamos. Então aí, até hoje a gente tem essa amizade. Mas é bom lembrar disso, né? Porque foi um passado gostoso onde nós corríamos livres. Por onde? Pelas ruas. A mobilidade urbana, naquela época, era tranquila, né, gente? Passava um carro a cada 2 vezes por dia. Não era? Quem tinha carro era rico. Era objeto de luxo ter um carro. Então a gente podia brincar, olha, não tinha trânsito, as imagens dizem isso aqui. Peguei imagens lá da década de 60, 70, né? As ruas tranquilas, maioria arborizada, brincávamos soltos. Tínhamos até a tal da Rua do Lazer. Quem lembra da Rua do Lazer? Não era bom, gente? A rua fechava logo cedinho no domingo e só à noitinha é que a rua voltava a
ficar aberta para um pequeno trânsito, né? Porque hoje fazer rua do lazer, os carros vão passar em cima, não estão nem aí, certo? Então, foi uma época boa. A nossa infância, a nossa juventude foi muito boa. E hoje, o que a gente faz com os nossos filhos, os nossos netos, não é? Os nossos sobrinhos, afilhados? O que a gente faz com eles se a gente não tem nem espaço mais na rua? Tem mais carro do que gente, não é? Tem mais carro do que gente. Hoje não se constrói casa, hoje se constrói edifícios onde moraria uma família, mora 200, 300 e todas têm carro. E às vezes não só um, 2. Então, e a insegurança na via urbana? Ai, meu filho saiu na rua. Ai, meu Deus. Ai, esses rapazes, né, que vivem aí com as motos, né, afligindo as famílias. É seguro deixar nossos filhos na rua? Não é. Tem até uma foto aqui dizendo assim: cuidado, esta zona é uma zona de assalto. Gente, a que ponto nós chegamos? Como que a gente vai deixar os nossos filhos, os nossos jovens nas ruas, se já tem até mensagem dizendo: ó, perigo aqui, viu? Perto da minha casa tem uma dessa rua com uma faixa dessa aqui. Aqui nesta zona é uma zona de perigo para roubo de automóvel. Nossa Senhora, gente. Tá difícil, né? Aonde deixar os nossos jovens, as nossas crianças? Então, para onde eles foram? Para dentro das telinhas. Para dentro de casa. Se eles não têm o espaço que nós tivemos, se eles não têm as oportunidades, né, de tantas amizades que nós tivemos, eles estão confinados dentro de casa. E ó, desde bebê, viu? Bebezinho já tá lá, ó. Já sabe mexer muito melhor do que nós. Tem criança que com alguns meses já faz assim com o dedinho, ó. Eu já vi bebê brigar com a mãe. A gente estava almoçando, né, num local aí. A criança avançava na mãe para pegar o celular. Era um bebê. Um bebê físico, né? Na matéria. Não é? Porque o espírito... E aí, a gente também tem um grande problema. Os exemplos. Por quê? Os pais também estão dentro de casa ligados na telinha. E o exemplo que a gente já aprendeu arrasta, não é? Você pode falar, tudo bem, mas é o exemplo que arrasta. Foi com o exemplo que Jesus nos ensinou tudo que ele veio aqui na terra nos ensinar. Não foi com exemplo? Ele não ficou só falando, ele exemplificou. E nós, muitos de nós, estamos aqui exemplificando como é que anda a nossa família hoje em dia. Ligadas, todos nós, numa telinha. Lembra que eu fiz uma pergunta? O uso exagerado, né, de redes sociais torna os jovens mais infelizes? Nós respondemos que sim. E existe uma pesquisa dizendo que sim. Então, deixou de ser uma pergunta, é uma afirmação. De acordo com o relatório mundial de felicidade, tá? Foi realizado um relatório, tá? E não foi qualquer coisa não. Foi uma empresa ligada à ONU e ao Conselho Editorial Independente que produziram essa pesquisa. E a pesquisa foi realizada em 50 países, não estamos falando só de Brasil. Quando a gente fala de uso exagerado dos jovens nas redes sociais, é mundialmente, né? Então ele fala que em 50 países foi realizada essa pesquisa com jovens de 15 anos, ou seja, na flor da idade, bem ali na adolescência mesmo, né? E o que eles notaram nessa pesquisa? Quais foram os resultados? Que o jovem que fica menos de 1 hora por dia nas redes sociais é mais feliz. Olha isso.
menos de 1 hora, ele tem um melhor bem-estar, ele desenvolve melhor essa tal felicidade. E aqueles jovens que ficaram de 2 horas a 2 horas e meia, no mínimo, por dia, são mais insatisfeitos, são mais infelizes. O rapazinho está sentado aqui na imagem, segurando um celular. E o passarinho preso na gaiola diz assim para ele: se um dia eu conseguir escapar, eu juro que eu volto para te contar como é o mundo lá fora. Porque ele não escapa porque está preso na gaiola. E o jovem está preso no celular. O passarinho daria tudo para ir lá para fora. O jovem não. Está bem aqui, estou com o meu celular. E essa pesquisa, olha que interessante, ela nos traz que as meninas são mais insatisfeitas quando usam demasiadamente as redes sociais. As meninas, por quê? Lógico, aparecem aquelas influencers, né? Corpos perfeitos, cabelo lindo, né? Boca já toda delineada no botox. A criança tem 15 anos, 14 anos, já está assim, uma mulher. Então as meninas querem ser aquela mulher. Só que nós somos diferentes, não somos? Nós somos diferentes. E as meninas têm ainda um aumento de ansiedade e de depressão. Porque isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. E eles falam ainda que nessa pesquisa as meninas estão prejudicando a sua autoconfiança. Ah, mas eu não sou bonita que nem ela. Quem é que vai me querer? Quem vai querer olhar para mim? Então, as meninas estão sendo hipnotizadas pelas redes sociais. E os rapazes também. Eu abro aqui um parênteses, porque quando a gente vê aqueles jovens ostentando, né, cordão de ouro, relógio de ouro, carro bacana, a maioria deles está recluso, está preso, porque foi alguma coisa ilícita que eles fizeram para conseguir tudo aquilo. Vocês lembram de uma influenciadora que foi presa, né? Ela teve lá alguns processos de algumas coisas que ela fazia ilicitamente e centenas de jovens foram na porta da delegacia pedir para soltá-la, porque ela era uma influenciadora. Centenas de jovens. Estava sendo acusada de algo ilícito, mas os jovens não queriam saber. Nós queremos a influenciadora. Então a gente tem que tomar muito cuidado, os tempos são chegados, né? E aqui eles falam que cada vez mais cedo a geração está sendo conectada nas redes sociais. Mais cedo. Eu não sei se eu já falei uma vez aqui para vocês, mas tem carrinho de bebê que já vem com suporte de celular, de tablet. É chique. É chique agora a mãe comprar um carrinho de bebê, né? Ou dar para o seu bebê, para o seu sobrinho, para quem for, com suporte ali, para a criança já ficar ali quietinha, olhando, mudando, né? Dando sossego, boa. Pseudo-sossego para a mãe. Tira o celular dela para tu ver, não é? Então eles falam que 93% de crianças e adolescentes usam a internet todos os dias. Todos os dias. Se ela usa a internet todos os dias, ela não tem com quem conversar, ela não tem como brincar, a não ser nas redes sociais. 60% das crianças entre 9 e 10 anos, estamos falando de crianças, já tem o seu perfil na internet. Ou tem um TikTok, ou tem um Instagram, ou tem um Facebook. Crianças de 9 e 10 anos. Tem uma turminha aqui andando na rua, um garotinho, né, com uma cordinha, andando com o seu caminhãozinho ali, brincando. Quem não brincou de puxar caminhãozinho, né, carrinho? E os jovens estão admirados, perguntando: o que é aquilo na mão do adolescente, do menino?
Não conhece nenhum carrinho, gente. Falar em pinar-pipa, essas coisas, nem sei, né? Eu fiquei pensando aqui hoje à tarde, eu falei, nossa, gente, eu fazia capucheta. Quem fazia capucheta? Eu queria andar de bicicleta, da bicicleta dos meus primos, que eu não tinha bicicleta, eles falavam, só se você fizer uma capucheta. E aí eu fazia de jornal, punha no alto, dava para eles e ia brincar de bicicleta. Olha que legal. Oi? Pipoquê de latinha, aqueles pneuzinhos, tinha um monte nas nossas primeiras imagens, mas não dá tempo, né, da gente falar de todas. Então é isso, o que é isso na mão desse garoto? Eu nem conheço. Vocês sabem que uma vez nós estávamos também em viagem no hotel, aqui pertinho de São Paulo, e um pai estava no salão de jogos com o seu filho, devia ter realmente uns 10 anos. Aí ele pergunta assim, pai, o que é isso? Era uma mesa de pebolim. E o pai falou, é um pebolim. Ah, para que serve? Aí ele falou, depois eu te mostro. Ele falou, não, mostra agora, vamos brincar. Ele falou, não, agora eu vou ver minhas mensagens e eu não posso. Quer dizer, você leva a família, né, para se divertir e aí você fala para o filho o que é aquele brinquedo, mas não pode? Você vai primeiro ver suas mensagens, depois eu venho aqui? É exatamente essa figurinha, né? E aí ele fala aqui, né, que o uso exagerado das redes sociais está fortemente ligado à ansiedade. A gente está vendo jovens cada vez mais ansiosos, né, em cadeiras de psicólogos, tá? Depressivos, isolando-se socialmente, como eu falei, não tem amigos, tá? Tem uma baixa autoestima, que a gente já falou, distúrbio do sono, porque a tela tira o seu sono, é para te prender, não é para você dormir, né? E fala também que a parte física está sendo afetada, a coluna cervical, a coluna deles ficarem assim, abaixados, os dedos das mãos e as mãos já estão ficando com problemas de articulações, a falta de alimentar-se, pular a refeição. Olha o que faz exatamente uma telinha, tá? Uma coisa que a gente acha tão, né? É moderno, é progresso, lógico. Vai terminar? Não, só vai aumentar. Então a gente está fazendo isso exatamente para chamar a nossa atenção. A coisa só tende a aumentar. E eles falam que as redes sociais chegou a ponto de ser viciante. E que quando você tira da pessoa, da criança e do adolescente, ele trabalha como se ele tivesse uma abstinência de um vício. Alguém já viu alguém largar de fumar? É difícil. Quem tem o vício do cigarro é difícil, não é? Passa por sudorese, passa por um monte de coisa, por estresse, por nervoso. As telas estão fazendo isso com os nossos jovens, tá? Aí a gente vai falar sobre nomofobia. O que é nomofobia? Nomofobia é exatamente tudo isso que a gente está falando, né? Você se isolar, você ficar irritado quando você não acha seu telefone. Você já viu o jovem seu telefone? Alguém viu meu telefone? Cadê meu telefone? Quem pegou meu telefone? Não é assim? Ou então acha que está tocando. Você escutou tocar? Não, está tocando meu telefone. Isso é nomofobia. É ficar preso a alguma coisa e não conseguir se libertar. É um vício, né? Então, quando a gente já ouve falar sobre nomofobia, você fala, tem relação com o celular, né? Com essa questão que já está ficando até que meio doentia. Eu ia falar sobre isso, mas como eu trouxe um vídeo, eu vou deixar a nossa psicóloga falar, tá? Nós estamos criando, né, os nossos jovens como se fossem órfãos de pais vivos. É o que aconteceu com aquele menino. Aquele menino queria brincar, queria aprender a jogar, e o pai falou, agora eu não posso, eu vou ver minhas mensagens primeiro. Então parecem que estão aí órfãos, e os pais estão ao lado, ou também no celular, como a gente já viu a figura no começo, né? Crianças cada vez mais cedo conectadas. Acesso não é maturidade, achei isso legal na pesquisa. Acesso não é maturidade. Ai, meu filho tem 2 anos, já sabe mexer no celular. É maturidade isso, gente? Não é.
É o que a gente está falando. Vai dar sossego hoje, amanhã está viciado. Né? Amanhã está viciado. Vocês lembram da balinha? Quando a gente era pequeno, as mães, os pais falavam pra gente, não aceita nada na rua não, hein? Se te der uma bala, você não pega. As redes sociais é igual essa imagem. É a balinha que está sendo, né, ofertada para os nossos jovens. E a pergunta é, se os nossos filhos vão usar a internet, não é essa a questão. Mas como nós estamos preparando os nossos filhos para usar a internet? Ele está no quarto quietinho, não está dando trabalho lá, mas está falando com quem? Está fazendo o quê? Né? Então, tomar muita atenção sobre essa questão. A gente vai falar um pouquinho sobre o ECA. Eu achei legal. Vocês já ouviram falar sobre o ECA digital? O ECA digital é uma legislação, né, elaborada para proteger a criança e o adolescente nas redes digitais. E quem levantou, né, toda essa questão foi um rapaz chamado Felca. O Felca é que foi ver um vídeo e viu algumas crianças dançando eroticamente. E ele falou, peraí, quantos anos tem essas crianças? E pasmem, os pais estavam do lado. E aí ele denuncia, né? E deu toda essa questão aonde chamou a atenção. Lembra dos escândalos que Jesus falou? Os escândalos iriam acontecer, mas ai de quem provocasse escândalo. E ele levanta essa questão e aí vem toda essa parte, né, de proteger os nossos jovens. Tem várias questões aqui envolvendo essa legislação. É muito interessante, né, para nós que temos jovens, dá uma pesquisada. Ela vem falar sobre, né, proteger nas plataformas, proteger sobre... Ele fala aqui, olha, eu gostei muito dessa parte, quer ver, ó? Algoritmos. Vocês sabem o que é algoritmos? É algo que prende a criança, do começo ao fim. Eles comparam o algoritmo como se fosse uma receita de bolo, né? Você vai fazer o bolo, você não quer começar a fazer até o bolo ficar pronto? Algoritmo é mais ou menos isso. Eles lançam algumas coisas para os jovens para que eles comecem e terminem. E muitas vezes não terminam muito bem, tá? O final da história não é muito bom. Então, esse ECA vem combater tudo isso, tá? E eu queria trazer aqui, vocês estão vendo esta moça, ela é a nossa psicóloga voluntária aqui da casa, trabalha às quartas-feiras, né, Neuzinha, à tarde. Ela trabalha voluntariamente e, além de psicóloga, é mãe, tem um garotinho de 9 anos, né? O nome dela é Roberta. Eu queria só que vocês ouvissem um pouquinho sobre o que ela vai nos trazer na questão das redes sociais com seu uso exagerado. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Hoje o recado é para vocês, pais de adolescentes ou pessoas que convivem com os adolescentes. Vocês já perceberam como os jovens estão cada vez mais ansiosos, irritados ou insatisfeitos com a própria vida? Hoje vamos falar sobre um fator que tem impactado diretamente a felicidade deles: o uso exagerado das redes sociais. E entender pela psicologia por que isso está acontecendo. As redes sociais são projetadas para prender a atenção. Cada curtida, comentário ou mensagem ativa no cérebro um sistema de recompensa, liberando a dopamina. O problema é que o cérebro do adolescente ele está ainda em desenvolvimento e é muito mais sensível a esses estímulos. Isso cria um ciclo parecido com o do vício. Quanto mais se usa, mais precisa usar. E do ponto de vista psicológico, esse reforço intermitente das redes sociais mantém um mecanismo em que deixa o jovem cada vez mais preso ao celular. A adolescência é uma fase em que a autoestima ainda está sendo construída.
E nas redes sociais, os jovens se comparam o tempo todo com padrões irreais, corpos perfeitos, vidas perfeitas, conquistas perfeitas. E a psicologia mostra que essa comparação constante aumenta os sentimentos de inadequação, tristeza, baixa autoestima. Quanto mais tempo nas redes, maior o risco de ansiedade e insatisfação com a própria vida. Outro ponto importante é o medo de ficar de fora. Os jovens sentem que precisam estar sempre atualizados, sempre presentes, sempre respondendo. Isso gera exaustão emocional, irritabilidade e dificuldade de concentração. A mente deles fica em alerta constante, como se nunca pudesse descansar. Quando o jovem passa horas nas redes, ele perde tempo de convivência real, de descanso, de hobbies, de experiências que realmente geram felicidade. A psicologia mostra que o bem-estar vem de conexões profundas, propósitos, presenças e exatamente o que o excesso de tela rouba. E o que vocês, pais ou responsáveis, podem fazer na prática? Não se trata de proibir, mas de orientar. Algumas atitudes que podem fazer a diferença, como estabelecer limites do uso, especialmente à noite. Converse sobre a comparação social, ajude os seus filhos a entender o que vê online não é vida real. Crie momentos offline, em família, refeições juntos, sem celular, passeios, conversas. Observe mudanças de humor após o uso das redes, como a irritação, a tristeza, o isolamento. Seja o exemplo. Jovens aprendem mais pelo que veem do que pela escuta. Acompanhe o conteúdo consumido sem invasão, mas com a presença e o diálogo. Os jovens precisam de orientação, de limites, de presença. As redes sociais não são inimigas, mas o uso exagerado pode comprometer a saúde emocional deles. Quando os adultos assumem o papel de guiar, de proteger, de conversar, os jovens se tornam mais seguros, mais conscientes e, principalmente, mais felizes. É isso, né? Quando a gente não é invadir, não é controlar de uma forma, né, assim, austera, mas é a gente procurar saber o que meu filho está usando, o que ele está fazendo, né? Isso vai ser bom para todos. Criar zonas que você não precise estar com o celular. Ah, nós vamos almoçar e jantar. Todo mundo deixa o celular lá do outro lado da casa, lá na sala, né? Para que não fique essa questão, né, trazendo essas energias que o aparelho realmente traz. E para finalizar, diz assim, né, a felicidade, porque a gente está falando que os jovens não estão felizes. Por quê? Porque a felicidade é um estado de espírito. A felicidade, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Então, é ensinar para os nossos jovens, adolescentes e crianças que a felicidade não está no objeto, no celular, mas está dentro de cada um de nós. Basta nós ensinarmos isso, trazendo a eles o convívio com a família, o convívio com amigos, né? Com certeza, se formos sintetizar a maneira de encontrarmos a felicidade em nós, basta olhar para o nosso interior e nunca para fora, como nós costumamos fazer. Então é isso, né? A mensagem de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Somos responsáveis, tá? Como a gente disse, os tempos são chegados, está em nossas mãos, né? Educarmos, orientarmos, amarmos os nossos jovens e as nossas crianças, tá certo? Porque assim nós iremos caminhar juntos para a evolução do nosso planeta. Uma boa noite a todos, gratidão, paz e luz no coração. Obrigada.